Evangelho São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando a rede. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentando e cantando o salmo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é proteção da minha vida. É a sua voz. O Senhor é minha luz e salvação. Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é proteção da minha vida. Uma vez, o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção. O Senhor é proteção da minha vida. Se o Senhor é de fato a proteção da tua vida, que nós cantamos isso, e quem canta reza duas vezes, o Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Perante quem? Perante qual dificuldade você vai temer se o Senhor é a proteção da tua vida? Diante de qual doença? Diante de qual dificuldade financeira? Diante de qual perseguição, de dor e sofrimento você vai temer? Se Deus é a proteção da tua vida, nós de fato acreditamos nisso, vivemos justamente assim, e como isso para nós cristãos é desafiador, crer no Senhor, se colocar nas mãos dele para que ele de fato seja a proteção da nossa vida, se lançar aos cuidados dele, esperar nele. Assim também termina o Salmo: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Fala para quem está dormindo já do teu lado aí, ó. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Não dorme agora não. Espera no Senhor. Espera no Senhor e tem coragem. Por que o Senhor está nos falando isso? Deus conhece todas as coisas. Ele sabe que tantas vezes nós somos acovardados diante de desafios,
às vezes das montanhas de problemas que nos cercam, e diante disso o Senhor quer hoje confortar o nosso coração, amém? Amém. Confortar o nosso coração para que nós possamos de fato esperar nele e viver essa experiência profunda de proteção. O Senhor cuidando de nós, uma vez que Ele mesmo nos chamou, e as leituras falam sobre isso, o Evangelho fala sobre isso. Se o Senhor nos chamou, sabendo aquilo que era melhor para os nossos corações, Ele não iria nos desamparar, jamais. Jamais iria nos deixar à mercê de dificuldades tamanhas para que nós pudéssemos perecer. Jamais, jamais Deus faria isso. E o Senhor hoje, diante dessa imagem tão bonita, e recordando o povo de Neftali, de Zabulon, que estavam justamente vivendo essa experiência de trevas, de escuridão, de dor, de sofrimento, de pecado, de morte, agora podem encontrar naquele território uma luz. Na semana passada, o Senhor também já falava sobre isso, semana retrasada também, sobre a questão da luz. Você lembra que o Senhor falou semana passada? Nem comeu ontem, né? Gente que lembra, semana passada o Senhor dizia lá na primeira leitura: não basta seres meus servos, não basta ser meu servo, tem que ser luz. Eu te farei luz das nações. Na semana passada você ouviu isso lá na sua paróquia, o padre falando o quanto era necessário darmos um passo além disso, porque senão nós nos conformamos dizendo: eu já sou católico, eu já não falto missa, eu sou até coordenador disso, daquilo, eu sou até do ministério tal, Y, Z. Aí podemos achar que só isso basta. Na semana passada o Senhor diz: não basta serem meus servos, tem que ser luz. E na leitura de São Sebastião, de novo o Senhor falava sobre isso. Diante de todo o martírio e sofrimento, quem participou da missa ouviu em algum lugar, dizia que aqueles que passaram pelo martírio serão luz, brilharão como luz na eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Mas para isso, eu e você precisamos ser luz. Não basta estar na renovação carismática, não basta falar em línguas se você não é luz. Você tem sido luz lá no teu grupo de oração? Você tem sido luz no teu ministério? Você de fato tem vivido essa experiência? E não basta ser luz para estar debaixo de uma mesa. O que adianta numa noite que acaba a luz, se a luz está lá debaixo da mesa? Para que serve uma luz debaixo da mesa? Para iluminar as formigas que estão passando para lá, para talvez evidenciar que debaixo da tua mesa está cheio de teia de aranha. A luz vai revelando as sujeiras, tantas coisas, mas não serve para nada. Nós somos convidados para ser luz, para iluminar corações, amém? Amém. Para iluminar esse mundo que vive justamente ainda nessa experiência de terra de morte, em terra de pecado. Então nós hoje somos convidados mais uma vez a sermos luz. As trevas, e na semana passada eu perguntei lá para as crianças, na lista das crianças, o que era ser treva, o que é ser luz, e elas foram falando com maior facilidade das trevas. Foi falando assim, era colar na prova, brigar na escola, não querer emprestar as coisas. Foram falando várias coisas lá do mundinho delas que era um sinal de trevas. Nós precisamos estar atentos porque nossas atitudes podem ser sinais de treva. E você que é esposa, você de fato tem sido uma esposa trazendo luz para o seu marido? Ou você tem sido somente um fardo pesado que fica de noite falando no ouvido daquela bênção, de noite torturando o ouvido dele e às vezes não vendo nenhum resultado porque está usando a tática errada para alcançar aquele coração? Você que é marido, você de fato tem sido luz para tua esposa ou não? Você que é filho, você tem sido luz para os seus pais? Você que é pai, tem sido luz para os seus filhos, clareando o caminho deles para que eles possam crescer na graça de Deus? Nós de fato temos vivido como luz. No seu coração você tem experimentado trevas ou luz? E às vezes, muitas pessoas que às vezes trazem
trevas, até mesmo para dentro das reuniões, dos encontros, do grupo de oração, porque ainda tem no coração trevas, ressentimento, mágoa, orgulho, tantas coisas que vai dificultando o relacionamento com o outro. E às vezes até parece, a sensação é que o outro é que é errado, o outro é que é a cruz, o outro não sei o que, o outro, sempre o outro, mas não nós mesmos. Por isso nós temos que questionar: dentro de mim há luz, eu tenho sido luz? Se eu não estou sendo luz dentro do meu grupo de oração, eu posso estar contaminando isso. Aí o que eu preciso fazer? Jogar tudo para o alto e para casa? Não. Aí é sinal que as trevas venceu. Mas eu preciso voltar para a luz, voltar a ser luz aonde eu estiver. Na segunda leitura, São Paulo hoje revela essa aflição do seu coração, porque aquele povo estava vivendo justamente a experiência das trevas de divisão. Quem é o divisor? Quem é o divisor? O diabo. Pode falar sem medo. Quem é o divisor? O diabo. É o diabo. Ele veio para matar, destruir, para roubar. Ele é que divide. E olha, São Paulo está dizendo: eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Repete com o padre: e não admitais Divisões entre nós. e não admitais divisões entre vós. Não admite divisão no teu grupo de oração. Não admite divisão no teu ministério. Não admite divisão na tua família. Não admite divisão na tua paróquia. Não admita isso, porque isso é diabólico. A divisão é diabólica. O diabo veio para destruir e Deus veio para nos unir. E não é assim no matrimônio? O que Deus uniu, o homem não separe. Aquilo que Deus une, o diabo não pode dividir. Se Deus te reuniu lá no teu grupo de oração, lá com aqueles servos, lá naquela tua paróquia, com aquele sacerdote, aquela bênção, misericórdia, é o que tem lá para a tua. Mas se Deus te colocou lá, é lá que você tem que ter o mesmo coração com teus irmãos. É lá na tua paróquia, é lá no teu grupo de oração. Porque quando nós acompanhamos palestras maravilhosas, acompanhamos retiros, nós assistimos Canção Nova, vários outros lugares, nós às vezes corremos o risco de achar tudo muito perfeito. Olha lá que coisa maravilhosa. E se encantar com o terreno do outro, o jardim do outro, e esquecer aonde Deus nos colocou. Se Deus te colocou lá no teu grupo de oração, qual é o nome do teu grupo de oração? Então é lá que você tem que ter o mesmo coração. É lá que tem que ser essa concórdia de coração. Estar com o coração unido ao outro. É assim, só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Na divisão não tem ação de Deus. Na divisão não. Tem briga de ego, de orgulho. Não, mas Deus falou comigo. Não, mas Deus falou comigo outra coisa. Não, mas Deus tocou no meu coração de outra coisa. Mas Deus isso. Aí fica às vezes servos batendo cabeça. Eu sei que isso não acontece nesse vicariato. Estou falando assim, olha fora. Estou falando de vocês não. Vocês são maravilhosos. Nos seus grupos de oração tem isso. Lá. Lá em outros lugares existem isso, em outros planetas. Servos batendo a cabeça. Batendo cabeça. Cuidado com isso. Que todos sejam um. É o desejo do coração do nosso Deus. E nós ganhamos um cardeal que tem justamente esse lema: que todos sejam um. Um só coração. Nós somos diferentes uns dos outros, sim ou não? Sim. Temos histórias diferentes, sim ou não? Sim. Cabeças diferentes, sim ou não? Sim. Histórias diferentes, mas o mesmo coração, o mesmo propósito, que tem que ser o propósito de Cristo. Se nós não entendermos isso, nós estaremos repetindo aquilo que lá Corinto estava vivendo, uma discórdia.
eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou aquilo. O grupo de oração é melhor que outro movimento, sim ou não? Não. Alguns não responderam, estão com dúvida. O grupo de oração é melhor que outras pastorais e movimentos, sim ou não? Não. Tem certeza? Sim. Mesmo? Sim. Não é melhor não, gente? Alguns já começaram com dúvida. Estou igual a serpente lá no paraíso, ó. O padre dando a serpente. É claro que o grupo de oração não é melhor que nenhuma pastoral e movimento. É claro que Deus age de forma tão bela lá em Coríntios, depois de Coríntios 13, tem lá aquela experiência, depois fala do amor, a experiência dos carismas, dos dons, cada um com seu dom, na profecia, na música, cada dom, algo espetacular, e Deus age dessa forma dinâmica. Então a nossa igreja é rica de pastorais, movimentos, de espiritualidade lindíssima, de novas comunidades com fervor missionário, com tantos trabalhos sociais espetaculares que têm alcançado tantas famílias. Então a nossa igreja é plural, é rica de pastorais e movimentos. E nós, se nós não entendemos isso, nós podemos achar que nós somos melhores, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o batismo, e achamos que as outras pastorais e movimentos são inferiores a nós. Cuidado com isso, cuidado com isso. Entre vós não pode haver divisões. Repete com o padre. Entre vós não pode haver divisões. Não pode. Para que a graça de Deus aconteça, precisamos estar unidos. E é assim a experiência da unidade, do amor que nos une, que alcançou tantos corações lá em Atos dos Apóstolos, naquele versículo que é um dos mais fundamentais de experiência de igreja, quando o povo dizia: veja como eles se amam. Isso não quer dizer que todo mundo ali concordava com tudo. Até Paulo teve um atrito lá com Pedro, mas o amor superava tudo isso. O amor precisa superar as nossas divisões. Olha para o irmão que está do seu lado. Nem se você estiver dormindo, deixa ele, não acorda não. Mas só olha para ele, só olha. Você sabe que esse teu irmão, ele tem defeito, sim ou não? Sim. Ele tem defeito. Fala alto não, para ele não saber. Mas ele tem defeitos. Só que isso é tão bonito também em Deus. Porque Deus tinha tantas outras opções. Mas Deus, Ele olhou além da aparência, Ele olhou o coração. Você viu que hoje Jesus no Evangelho chamou 4. Você sabe que Jesus também chamou Judas, mesmo sabendo o coração de Judas. Você sabe que Jesus chamou Mateus, mesmo também envolvido em tanta corrupção, um ladrão, como alguns chamavam os cobradores de impostos. Você sabe o temperamento forte que Pedro tem. E graças a Deus foi moldado muito depois de Pentecostes, mas o temperamento impulsivo. Agora imagine, você escolheria aqueles 12? Você escolheria Judas para estar sentado ao teu lado? Você escolheria? Uma vez no encontro lá numa das comunidades, no meu grupo de oração uns anos atrás, a gente foi fazer um encontro de comunidade, e lá no primeiro momento que nós tivemos dentro dessa comunidade, eles nos questionaram: vocês acham que se nós pudéssemos escolher quem estaria aqui conosco, nós escolheríamos essas pessoas? E o outro também disse: se eu pudesse escolher, eu tinha escolhido outras pessoas. E quando eles falaram isso, a gente também foi percebendo que muitas vezes é assim que Deus trabalha. Deus pega diversas pessoas, diversos talentos, e às vezes alguns irmãos são pedras, às vezes um pouco bruta, que às vezes Deus vai lapidando, trabalhando, e às vezes você tem que conviver sim com esse irmão que é uma pedra, às vezes bruta, um padre que às vezes é uma pedra bruta, e você é obrigado a conviver com esse, amar esse irmão e esperar por da lapidação que Deus vai fazer no coração do outro. Isso também é experiência de caridade.
Isso também é a experiência do amor. Esperar o tempo do irmão, para que o irmão possa entrar de fato na dinâmica do Espírito, vivenciar de fato, participar dos eventos, participar do seminário, viver toda a experiência do batismo, esperar o tempo que Deus vai trabalhando no coração dele para estar caminhando contigo. E às vezes também, irmãos que já estão 30 anos, 40, 50 anos de renovação, às vezes também cometem erros. Quem não cometeu erro? Só Jesus e Nossa Senhora. Os outros, todos cometeram. E nós precisamos ter esse olhar também de caridade para o Senhor. O Senhor olhou aqueles homens, sabendo dos seus defeitos, assim Deus também olhou para você. Preste atenção no Padre. Deus olhou para você do jeito que você é. Ele olhou nos seus olhos, assim como Ele olhou também para os quatro. Deus olha hoje, já que aquilo que nós celebramos na missa é uma atualização. Nós não estamos simplesmente lembrando, nós estamos vivendo algo atual, atualizando o sacrifício de Cristo. Então não é mais uma missa, é uma experiência única que Deus faz conosco. Então o Senhor hoje, aquilo que Ele falou lá para os discípulos, Ele fala também para mim e para você. Ele olha nos nossos olhos, assim como Ele olhou para aqueles homens. Agora preste atenção, Padre. Imagine você estar trabalhando em algum lugar, tendo uma família para sustentar, tendo construído todo o seu trabalho, a sua profissão, e de repente aparece um homem, e que ele vai olhando nos seus olhos e diz apenas: segue-me. Você acha que no momento que Jesus chamou aqueles homens, Ele pediu um fundo musical? Sabe o que é? CD? Está tocando? O pessoal vai dormir mais ainda. Agora imagine isso. Aumenta um pouquinho aí, por favor. Aumenta aí um pouquinho. Mais um pouquinho. Imagine, você acha que Jesus pediu um fundo musical para criar um clima entre os discípulos, para que aqueles discípulos pudessem sentir alguma coisa diferente, um arrepio, talvez? Aí Jesus foi falando com uma voz talvez mais suave, para aqueles homens começarem a chorar, a olhar as suas misérias, para depois Jesus, quando vê que aqueles homens estavam quase seduzidos, para olhar para eles e dizer: segue-me. Foi assim? Desliga aí rapidinho, filha. Não tinha nenhum fundo musical. Jesus não preparou um clima. Jesus não preparou um ambiente amoroso. Jesus foi certeiro. Jesus olhou nos olhos daqueles homens, como hoje também na Eucaristia Ele olha nos nossos olhos e disse: segue-me. Então cuidado, porque às vezes muitas pessoas querem um clima para aceitar Jesus, querem um clima para dizer sim para Deus. E ainda dizem isso: Padre, eu estou esperando, quando Deus tocar no meu coração, aí sim eu vou assumir essa missão. Quando Deus tocar, quando eu sentir, aí eu sim eu vou dizer sim para Deus. Quando eu sentir arrepio, aí sim, como se Deus nos chamasse assim e preparasse um ambiente, um clima. E cuidado para que nós também no nosso grupo de oração, nós não fiquemos presos a isso. Criar um clima, aí quando está todo mundo chorando, aí a gente vai lá, é agora, vamos fazer. E depois o clima vai embora. Depois as lágrimas secam. Depois o arrepio passa. E quem vai permanecer em Cristo? Quem vai permanecer em Cristo depois que acabar o clima? Então o nosso chamado não depende do arrepio. Amém? Amém. O nosso chamado não depende disso. Se nós estamos dentro da igreja, se nós passamos de evento, de várias coisas, esperando um clima, para que nesse clima aí aconteça, eu chore, aí se eu chorar vale a pena. Se acontecer isso, aí de fato Deus falou comigo, aí eu choro, aí Deus tem que revelar do jeito que eu quero. Você, filha, aí fala, qual é teu nome? Você que está com a camisa tal, aí Deus falou comigo. Cuidado para você não ficar
criando essa expectativa. Quando Jesus vai ali, ele vai no meio dos pescadores. Você acha que estava lá todo mundo no maior silêncio lá? Tu acha que o clima de pesca é esse? Claro que não. Ele chegou, ele foi olhando nos olhos. A Sagrada Escritura há uma expressão que é belíssima, que é perscrutar. Jesus vai e olha no mais profundo. Perscrutar é conhecer as minúcias. Olha isso. Jesus olha no mais profundo, no interior dos nossos olhos. Ele chega e alcança o nosso coração. Porque só tem essa explicação. Como é que pode? Jesus passa, olha para alguém, diz: segue-me, e diz o Evangelho que eles deixaram tudo imediatamente. Eles deixaram tudo imediatamente. Então, o olhar de Cristo era algo extraordinário. Só tem essa explicação. A voz do Cristo era uma voz que invadia a alma daquelas pessoas. Só tem essa explicação na minha cabeça. Para que Jesus pudesse simplesmente passar, olhar nos olhos e dizer: segue-me. A pessoa quase que desarmada ali e tocada, largava tudo, ia seguir a Cristo imediatamente. E você? Está seguindo a Cristo imediatamente? Ou você está tentando negociar com Deus? Jesus, deixa eu primeiro me aposentar, depois eu vou te servir melhor. Deixa eu primeiro melhorar minha saúde, deixa eu primeiro fazer minha cirurgia, depois eu vou te seguir melhor. Senhor, deixa primeiro minha família se converter, deixa primeiro o marido parar de falar no meu ouvido, aí depois, quando ele se converter, aí eu vou me entregar. Deixa primeiro meus filhos crescerem, meus netos crescerem, aí depois todo mundo estiver maiorzinho, aí eu vou me dedicar a você. Você tem negociado com Deus? Se você está negociando com Deus, você não entendeu? Nada, porque não é assim que se segue a Cristo, não é assim que se faz a vontade de Cristo. Eles largaram tudo imediatamente. 2 deles tinham um pai idoso para cuidar, tinham construído tudo, largou os negócios. Será que aqueles homens também não pensaram nos seus pais, no seu pai? Será que aqueles homens também não tiveram que fazer uma experiência sobrenatural de confiar que uma vez que eu cuido das coisas de Deus, Deus vai cuidar dos nossos? Uma vez que nós cuidamos das coisas de Deus, Deus vai cuidar dos nossos. Repete com o Padre. Uma vez que nós cuidamos das coisas de Deus, Deus vai cuidar dos nossos. Você deixou alguém lá na tua casa? Que Deus agora cuide dos seus. Que Deus agora, em nome de Jesus, cuide dos seus, para que você possa se dedicar às coisas de Deus. Se nós não tivermos essa experiência, assim como esses homens, nós não entenderemos jamais as coisas. Estaremos sempre limitados às nossas condições. Eu vou, Jesus, mas só se for assim, 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 assim. Que absurdo é esse que nós fazemos? Impondo condições a Deus. Alguém chega assim num trabalho procurando emprego: eu vim aqui procurar emprego, mas eu só chego tal hora e eu quero esse salário, eu só faço isso, só trabalho com gente assim, só uso esse uniforme. Alguém chega assim? Se chegar, entra no pé, sai no outro, né? Misericórdia, não vai entrar jamais. Mas nós fazemos isso com Deus tantas vezes, impondo condições. Talvez você veio hoje nessa tarde só para pedir graça, só para pedir bênção. Aí de repente Deus mudou tudo, dizendo: não, não é isso não. Você está precisando me dar algo. Não sou eu que tenho que te dar algo, porque aquilo que eu tinha que te dar, eu já te dei lá na cruz. Amém? Amém. Aquilo que Deus já tinha que dar, Ele já nos deu em plenitude, que é a cruz, a salvação da cruz. Então na nossa vida, quem tem que dar algo para alguém somos nós para Deus. E Ele espera isso. Ele espera, assim como esperou dos discípulos, Ele espera de nós, para que nós possamos segui-lo imediatamente. Para onde Deus te mandar, qual ministério Deus te chamar, aonde você tiver que pregar,
o que você tiver que fazer. Se tiver que lavar o banheiro, você vai falar o quê? Glória a Deus. E te chamaram para pregar? Glória a Deus. E para cantar? Glória a Deus. Tem algumas pessoas que não servem, misericórdia. Aí só ajuda nas palmas, algumas não têm condições. Mas você precisa estar a serviço do Senhor. Você precisa ser aquele soldado que quando está no quarto quer serviço. Você precisa ser aquele discípulo do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, para que o Senhor possa te conduzir. Aquela fala, aquele olhar de Jesus invadiu o coração daqueles homens, para que eles pudessem ser pescadores de homens, não mais pescadores de peixes. Queridos, a última coisa, lá no teu grupo de oração, você tem pescado dentro do teu aquário? Você está lá pescando dentro do aquário há quantos anos? Ou você tem pescado fora? Você tem lançado a rede para fora do teu grupo de oração, trazendo mais almas para Cristo? Quantas pessoas você já trouxe para Cristo? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Quantas pessoas? Se nós não tivermos essa dimensão missionária, nós ficaremos lá dentro do nosso grupo de oração, fechadinho, lá pescando no aquário. Aí quando não vem quase ninguém, a gente diz o quê? Eu chamei, eu pedi o padre para botar lá no aviso, ninguém veio. Porque às vezes nós ficamos presos dentro do nosso aquário. Você tem que quebrar esse aquário em nome de Jesus. Você tem que quebrar esse aquário em nome de Jesus. Porque o Senhor nos chama a ser pescadores de homens. É claro que o grupo de oração, as reuniões, tem toda uma direção, obviamente. E aqui o padre está sendo subversivo. Você bagunçar o grupo de oração. Eu estou dizendo que vocês precisam orar e também estar aberto ao coração do sacerdote, para que o grupo de oração não seja um lugar fechado. Lá no cantinho, lá naquele dia, lá naquela noite, que quem entra recebe o Espírito Santo, quem não vai não recebe, porque só está lá fechadinho dentro do aquário. Então nós precisamos ser luz para onde Deus mandar, aonde Deus nos colocar, ser luz. Nós estamos iniciando esse ano, esse mês de janeiro, é tempo de sonhar alto, é tempo de colocar os planos, os nossos planos, nas mãos de Deus, para que Deus possa carimbar ou não. Pode ser que Deus carimbe com o Espírito Santo, e pode ser que Deus rasgue. Pessoal, volta para casa, faz tudo de novo, reza tudo de novo, está tudo errado. Não é isso que eu quero para você, não. Eu quero algo maior. Deus olhou para aqueles homens tão limitados e sonhou com algo extraordinário. Deus olha para você e sonha com coisas grandiosas. Amém? Amém. Olha aí para o seu irmão do lado, só olha. Olha para esses olhos e olha isso. Perceba se esse olhar é o olhar de quem ainda sonha alto, ou se esse olhar ainda está triste. Se eu tenho um olhar triste aí do seu lado, pergunta, irmão, quer me ajuda? Quer que eu ore por você? Quer que eu caminhe contigo? Quer que eu coloque o teu nome como propósito essa semana? Você quer que eu caminhe contigo? Mas nós não precisamos, não podemos jamais ficar para trás diante do chamado que o Senhor nos faz. Deus nos chamou a sermos luz. Se quiser, feche os olhos um instantinho agora. Se coloque na presença do Senhor. Se coloque agora, assim como aqueles 4 se colocaram: André, Tiago, João. Eles se colocaram ali diante do Senhor, Simão, para que eles pudessem ser conduzidos pelo Senhor. Agora você, se você quiser, você também pode fazer o mesmo, dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor. Eu também quero ser instrumento da tua graça. Eu também quero ser luz, Senhor. Eu quero ser dependente de ti, Senhor. Eu também quero precisar cada vez mais de ti, Senhor. Precisar do teu Espírito. Eu preciso de ti, Senhor.
Preciso que o Senhor me conduza para onde quiser, Senhor.